Hoje eu quero trazer uma palavra que falou ao meu coração, mas que também eu creio que vai falar o coração de vocês também. Então, eu queria que você abrisse em Isaías 64. Amém? O tema da pregação hoje, irmãos, se chama Vasos nas Mãos do Senhor. 64:8. Eu queria que você repetisse comigo. Olha só o que Deus fala na palavra dele em 64:8. Agora, porém, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro. Somos todos obras das Tuas mãos. Eu vinha meditando o que trazer para a palavra do Senhor e Deus colocou isso na minha mente, no meu coração. E aí Deus começou a comover e me incomodar a pesquisar. Mas Deus, o barro, ele é algo que a Tua palavra fala que nós viemos do pó, que nós somos de barro. Mas como esse barro ele é gerado? Quem é esse oleiro? Como é produzido esse barro e o que é que faz esse oleiro? E aí, fui pesquisar um pouco sobre a essência do barro, os tipos de barros. Por que o Senhor nos coloca como barro e Ele como oleiro? O que é que eu posso te trazer como uma comparação ou analogia sobre um vaso de barro e um oleiro? Deus, Ele fala em outra menção, uma palavra que Ele pegava as escrituras e guardava as escrituras sagradas, coisas preciosas, e guardava dentro do vaso de barro, para ter proteção. E Deus, Ele, se você pesquisar, muitas menções a esses vasos de barro. Mas por que Deus fala que somos vasos de barro? E aí eu fui pesquisar. Às vezes queremos ser vasos, queremos ser cheios do azeite de Deus. Amém? Quem não quer unção? Quem não quer poder de Deus para ser usado? Quem não quer ser, Deus, uma pessoa está doente, você orar e Deus curar aquela pessoa através de você? É fiel, é bom. Mas para acontecer isso, eu vim estudando e vi que existe um processo para chegar a esse nível. Para chegar a esse nível onde Deus quer te usar dessa forma. Para chegar a esse nível que Deus quer te usar de várias formas, com os dons, com os tesouros que Ele tem para te colocar. Precisamos passar por um processo do barro, do vaso de barro. Existem dois tipos de barro, um barro seco, aquele barro que é duro, que é mais difícil de trabalhar, que é mais difícil de pegar. E existe o vaso, o barro que ele é mais maleável, que ele é mais úmido, tem menos trabalho. E o oleiro na realidade, se ele for um oleiro de meia boca, como a gente fala, ele vai logo no barro mais fácil, porque é melhor para ele trabalhar. Mas diga para o seu irmão aí, Deus não tem distinção. Mesmo que você seja um vaso magro, um vaso seco, um vaso duro, o Senhor, Ele vem com a água do Espírito Santo e vai derramar sobre ti. E vai derramar a água dele e vai te deixar o quê? Maleável, para que Deus, o oleiro do Senhor, venha trabalhar na tua vida. Dê uma glória a Deus aí, meu irmão. Deus, Ele não tem distinção. Deus, Ele não faz distinção. Você seja pobre, rico, você seja branco, negro, o Senhor não tem acepção. Ele trabalha com cada um de uma forma. Deus, Ele trabalha com cada um de um jeito. E existe o tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3. Existe o tempo para Deus trabalhar na vida de um irmão que é peculiar, que tem pensamentos diferentes do outro, como trabalha com outro irmão que talvez seja de uma forma mais fácil. Talvez o barro do irmão, ele é mais macio, ele é mais maleável, então é mais fácil do oleiro trabalhar. Mas não quer dizer que Deus, Ele desistiu de você. Não quer dizer que você que é o vaso talvez seco, que está abatido, oprimido, que está triste, que não está sabendo lidar com as provações,
às vezes o barro está seco, porque é muitas provações que tem passado, às vezes é muitas tentações que tem sofrido, e às vezes você não aguenta, você fala assim: eu não aguento, Senhor, eu não aguento, eu estou seco por dentro. Mas o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele te ama porque Ele vem, como eu disse, a água do Espírito, Ele vai transformando, Ele vai dando a maciez. Mas para isso, irmão, como a gente sempre fala, na vida com Deus é uma caminhada. É cada degrau e seu degrau. E para isso, quando o barro ele está totalmente úmido, o oleiro, que ele bota no centro da roda giratória para se constituir o primeiro vaso. Imagine, encontrei uma vez uma pessoa e falou assim: minha vida está toda pelo avesso. E aí eu me lembrei dessa pessoa hoje. Quando a gente está com barro, não sei se você já passou, mas eu creio que o crente ele passa por essas fases. É um ciclo que Deus dá na vida de cada um. Quando você está no centro, que você está falando minha vida toda pelo avesso, está tudo dando errado, é um momento que Deus está começando a dar o quê? Um molde nesse vaso. Você fica rodando e o oleiro vai, moldando. Você vai rodando na roda giratória e o oleiro vai tirando os excessos. Você sabia quais são os excessos que o oleiro está tirando? São as coisas sujas que trazemos, que trouxermos lá do velho homem. Às vezes Deus está tirando um excesso, que às vezes é doloroso. O excesso que é a prostituição, o excesso que às vezes é a droga. Esse excesso, porque Deus ele quer fazer um barro perfeito. Deus ele quer trazer uma perfeição nesse barro, nesse vaso. Por quê? Porque se esse vaso não for da qualidade que Deus quer, lá na frente ele pode trincar. Então Deus ele trabalha minuciosamente. E nós como os cristãos precisamos entender esse processo da confecção do vaso. Porque às vezes não entendemos o tempo de Deus, às vezes não entendemos o tempo do Senhor. E o vaso, ele é uma analogia à nossa vida cristã. Passamos por um processo que às vezes é desgastante. Passamos por um processo que às vezes nos deixa com vontade de abandonar. Mas o Senhor, Ele nos garante, porque ali Ele disse o quê? Não te darei tentações maiores do que possa suportar. Então quando você entra numa decisão com Deus, Ele já te garantiu. Dê glória a Deus aí. O Senhor Ele te garante. Porque aqui a palavra fala o quê? Quando você se declara ao Senhor, Ele garante. Olha aqui que Ele fala, nós, fale comigo assim, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, somos todos obra das Tuas mãos. Quando você sai do estágio primitivo, que é o barro cru, e você se declara ao Senhor, que você é o barro nas mãos dEle, você tem que confiar. Você tem que confiar em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio a qualquer circunstância da vida, o Senhor Ele te garante. Então, olha só, a primeira etapa do barro foi Ele escolher o tipo de barro, mas o Senhor Ele disse que não tem exceções, porque Ele é um oleiro experiente. O oleiro experiente, quando eu disse o de meia boca, ele escolhe o qual? O mais fácil. Mas o experiente, ele encara qualquer um. O experiente, ele pega o vaso seco, o vaso duro, o barro duro, o barro maleável e ele trabalha com qualidade. Então, Deus, quando Ele te escolheu, nesse processo, Ele te pega como barro, Ele vem agora para a confecção. Agora diga assim comigo, eu estou preparado para a confecção do Senhor? Eu estou preparado para o que o Senhor vem fazer na minha vida? Depois desse processo de escolha, olha só o que Deus faz. O vaso, ele é algo mole, maleável, ele precisa ganhar consistência. Quando Deus vai tirando os teus excessos, as lutas, é porque Deus, Ele quer agora, te moldou, te tirou os excessos, agora é a hora de Deus te testar. Sabe qual é o teste? O teste do Senhor, não é que Deus testa, Deus permite as provações. Sabe por que Ele permite? Porque você precisa passar pela prova do fogo. A prova do fogo do Espírito Santo na tua vida. Por quê? Porque todo barro, quando ele é feito e formado, ele precisa receber
o fogo para que ele venha endurecer o barro. Sabe por que você precisa, às vezes, endurecer o barro que está na sua vida? Você precisa ser, às vezes, forte. Quando ele fala endurecer o barro, é ser forte, porque você vai saber lidar com as situações adversas que virão para a sua vida, e você vai se permanecer o quê? Firme na presença de Cristo. Assim Deus faz. E sabe quantos graus um barro é colocado? Ele é colocado de 200 a 900 graus. Quando vir uma tempestade, quando vir uma luta de 100 graus, vai ser fichinha para você. Quando vir uma tempestade de 150 graus, você vai ser fichinha para você. O vaso não vai rachar, porque você foi provado no fogo. Você foi provado na presença do Espírito Santo a 900 graus, a 1000 graus. E você vai ser resistente. Amém? Daí desse processo, é se tirar do vaso. Você foi testado fogo. Aí o Senhor fala lá em Salmos 23, que o Senhor lhe refrigera. É o momento que Deus ele permite um refrigério na sua vida. Sabe por que Deus permite essas provações? Porque precisamos ir para o céu. Precisamos chegar no céu com grandes vitórias entregues a Ele. Com vidas salvas, com almas salvas. E você, como um vaso preparado, o Senhor ele vai te usar. Então, quando Deus ele faz esse refrigério, faz essa confecção manual, então ele pega você é o vaso bom, Deus ele trabalha, mesmo você sendo frágil, né? O Senhor ele traz o Espírito Santo como a liga que precisa para moldar, né? O Senhor traz o Espírito Santo que vai te ligar, né? Mesmo se você tiver empecilhos, e aí o que? Ele vem agora, você vai começar a entrar o que? Na mão do oleiro, para poder o que agora ele ser esmaltado. É a hora que você recebe a pintura de Deus. É a hora que você percebe a pintura de Deus. Vamos abrir aqui, uma palavra aqui em Mateus, 1 Pedro, 3,7 aliás, 1 Pedro. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão gostando, irmãos? Dê um glória a Deus bem forte. 1 Pedro 3,7. O Senhor está na presença, está na direção. Olha só o que o Senhor fala. No 3,7. Deus aqui ele já cita sobre as famílias, sobre a mulher e o marido. E ele fala aqui sobre o vaso da esposa. Mas interessante aqui que ele fala que homens e mulheres, já voltando à questão do vaso, o Senhor ele traz isso como algo de entendimento para os maridos. Olha só, igualmente vós maridos viveis com elas com entendimento, dando honra às mulheres, como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco a graça da vida, para que não seja impedido as vossas orações. Também dentro de um relacionamento, o Senhor ele coloca o vaso mais forte, um vaso mais fraco. E Deus ele fala que temos que o quê? Entender que aquele vaso é mais frágil e temos que estar o quê? Cuidando. Mas o mais importante é que quando você que é vaso do Senhor, precisa e vai receber o tesouro de Deus, do Espírito Santo, ele coloca você na direção. E quando ele vai para a hora do esmalte, o Senhor ele vai pincelar, vai dar o brilho que você precisa. Quantas pessoas falam assim, aquela pessoa tem um brilho diferente. Quem não fala, nunca viu isso, alguém falar? Aquela pessoa é diferente, já viu, a primeira vez que viu, sentiu segurança em falar alguma coisa contigo. Porque Deus, ele esmalta algumas pessoas. Deus, ele traz o brilho. Quem lembra da passagem de Moisés, quando subiu do monte e desceu, o rosto de Moisés era o quê? Resplandecente. Mas o esmalte que é dado naquele barro não é só para que viemos ficar lindos para o Senhor, mas para que viemos ter também mais consistência, porque é uma nova cobertura, é como se fosse um verniz que é dado. E após esse esmalte, essa adornagem que o Senhor nos dá como vaso, ele precisa o quê? De novo ir para a secagem. Diga assim, agora vamos
para o segundo, fogo. Amém? Então o Senhor, Ele pega você no fogo, bota o vaso no fogo, tira, resfria. Você de 200 a 900 a 1000 graus Celsius, numa temperatura elevada, mas você está o que? Firme. Diga para você está firme, meu irmão. Você está forte, meu irmão. Mesmo com essa prova do fogo, você está forte. E o Senhor, Ele vai ser contigo aonde você estiver. Então, quando Deus, Ele adorna você com a pintura, com o esmalte dele maravilhoso, Deus, Ele vai e permite novamente que você vá para o fogo. É aí que vem as provações, às vezes, mais fortes do que as que passaram. Porque o fogo, ele é importante, porque ele nos dá a fortaleza. Quando a gente passa a provação, e quando essas provações ela vem, o que é que acontece? E a gente passa e fala, venci, eu tive vitória. E aí a gente se torna o quê? Regozijado no Senhor. A gente sabe que o Senhor, Ele conta conosco, Ele está conosco, que Ele está em todas as horas, em todos os momentos, em todas as dificuldades. E o fogo, ele é necessário para que a gente venha crescer. A Bíblia diz que nenhuma criança ela já nasce comendo algo sólido. É um processo. Ela começa se alimentando de leite materno, depois de algo pastoso, e depois que ela começa a se ingressar com algo mais sólido. Então, Deus, Ele vai te dando, olha só, Deus, Ele botou você no primeiro fogo a 200 a 900 graus. Nessas horas do segundo fogo, olha só o que Deus faz. Deus, Ele coloca você, além dos 200 a 900 graus Celsius, Ele coloca você 8 horas ali, tomando fogo. Então, a potência que é colocada de fogo, para que o vaso ele venha ganhar firmeza e consistência, e o cuidado que é colocado a esse vaso é tão grande, a você, a mim, ao cuidado que Deus tem na tua vida. Às vezes você sai por um canto, sai da presença do Espírito Santo, mas o Senhor, Ele te acompanha, e o Senhor, ele pensa em você, Ele cuida de você. Aí você, lá na frente, o Senhor te dá um reencontro com o Espírito de Deus, e Ele te traz de volta. Mesmo com o seu vaso ainda estando rachado, o Senhor, Ele vem trazendo e resgatando aquilo que ainda não foi perdido. E esse vaso, quando chega, Deus, Ele dá o tratamento necessário. Deus, Ele dá o tratamento a esse vaso de uma forma necessária. E quando você chega nessas 8 horas de forno, existe um cuidado de Deus tão grande. Cuidado de Deus, porque no processo do barro, quando você fica 8 horas, quando o vaso fica 8 horas ali, o que é que faz? Não se tira esse vaso de vez. Olha só, não se tira esse vaso de uma forma rápida, sabe por quê? Porque existe o chamado choque térmico. O choque térmico, quando você lhe tira o vaso de vez, ele pode ser o quê? Trincado. Então o que é que se faz? Aquele vaso, ele fica ali às 8 horas no forno, aí vai se resfriando, desliga o forno, ele vai resfriando, todo cuidado, e aí ele vem para fora. Quem já cozinhou em panela de barro? Você bota maior fogo ali naquela panela e ela não quebra. Quebra? Porque ela já foi testada no fogo. Amém? Então sua comida não vaza no fogão ou na lenha, é porque seu barro já foi testado. Seu vaso já foi testado no fogo. Glória a Deus. Pronto, irmão, Deus deu a pintura. Interessante que eu não relatei aqui sobre a pintura de Deus, que existem 3 formas de pintar um vaso. E 3 formas como Deus trabalha na vida de um crente e de uma pessoa que quer entregar sua vida a Jesus. Olha só, a primeira forma de se esmaltar um vaso é o chamado derramado. O vaso, ele é colocado, e esse esmalte, ele faz como? É derramado sobre esse vaso pronto. Então, meu irmão, quando você estiver pronto, se prepare, porque o Espírito Santo, Ele vai derramar a unção dele sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família. E o Espírito Santo, ele vai agir de uma forma tremenda, que esse vaso vai ser cheio, vai ser tão cheio, vai ser tão cheio, vai ser tão cheio, vai ser tão cheio, que o Senhor vai transbordar unção sobrenatural sobre tua vida.
gente falou aqui no início, existem dois tipos de barros. O barro mais duro e o barro mais maleável. Tem barro que às vezes não dá para se fazer derramado. Porque às vezes a estrutura tem que ser rápida. Então o derramado, ele derrama rápido. É porque aquele vaso, Deus trabalhou dessa forma. Às vezes o irmão pode questionar, mas o irmão ali fora em línguas ainda não ora. Não, irmão, o processo de Deus dele é diferente do seu. O trabalho de Deus ali é diferente do seu. O derramamento ali é diferente. Sabe por quê? Porque talvez você não seja o vaso que vai ser esmaltado através do derramado. Mas pode ser o vaso que pode ser através do quê? Da imersão. Deus, ele fala que temos que não buscar que as águas estejam nos artelhos, nem joelhos, nem no lombos, mas sim mergulhar nas suas águas. E o vaso, ele passa pelos processos de esmalte, ele passa também pelo processo de imersão. O que é que se faz? O esmalte está ali banhado, e o que é que faz? O oleiro pega uma pinça, segura o vaso e mergulha o vaso no esmalte. O Senhor, ele quer fazer isso contigo, porque o processo na vida do irmão que foi derramado, no seu pode ser por imersão. E antes que Deus derrame, Deus, ele vai te imergir as águas e esmalte dele, da unção do Senhor sobre a tua vida. Deus, ele trabalha como ele quer. Quando a gente fala aqui, com o início da pregação, a gente falou o quê? Vasos nas mãos do Senhor. Quando nós estamos disponíveis como vasos nas mãos do Senhor, ele opera, ele age, ele faz um milagre acontecer na tua vida. Além desses, existe mais um tipo de esmalte, de forma de colocar o esmalte sobre o barro, que é a pulverização, que é aquele chamado barrunfador, né? As mulheres conhecem mais, que passam roupas, né? Deus, ele trabalha com cada um de uma forma. Entenda como Deus é maravilhoso. Existem vasos que às vezes não saem como o oleiro planejou, talvez por uma desobediência. Às vezes Deus, ele faz o barro bonito, mas o vaso teve alguma imperfeição. Às vezes teve algo que não saiu legal e Deus fala assim: eu não posso imergir esse vaso porque vai sair, vai ficar à vista essa imperfeição no vaso. Eu não posso imergir porque essa perfeição não vai sair. Mas sabe o que Deus faz? Ele pega esse vaso, ele coloca diante dele, coloca o esmalte do Espírito Santo sobre esse barrunfador, né? Que é Jesus Cristo, amém? E começa a barrunfar esse vaso e a moldando ele. Barrunfa o vaso e vai moldando. Às vezes, esse vaso, Deus vai demorar muito mais tempo. Às vezes, Deus vai preenchendo através de barrunfadas ali aquele vaso, para que ele venha se consertando aos poucos. E para isso, às vezes, o processo de Deus na tua vida é através de uma pulverização do Espírito Santo, é através de uma pulverização de Deus, para que você seja moldado aos poucos, a um longo tempo. Às vezes não é de forma instantânea, às vezes não é de forma submersa, mas às vezes é de forma gradativamente. Deus, ele é maravilhoso. Quando a gente começa a entender esse processo, a gente começa a sentir até um refrigério de Deus na nossa vida. Porque ele trabalha de forma perfeita. Eu queria que os irmãos abrissem, amém, a palavra aqui em Salmo 103. Salmo 103. Dê glória a Deus, irmãos. Quem quer ser esse vaso do Senhor? Quem quer entender o plano de Senhor na sua vida? Quem quer passar pelas fases que o Senhor tem para ti? Glória a Deus. Amém? Salmo 103, 13 e 14. Olha só. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Quando você é provado nesse segundo fogo que a gente foi relatado aqui, Deus nessa hora Ele está te dando uma estrutura física.
Essa estrutura, se a gente trazer a analogia do templo, se não fosse essas pilastras, o teto não ficaria. Assim, quando Deus ele coloca você no fogo, Ele ao mesmo tempo, Ele está queimando, tirando o ar que pode rachar por dentro de você, aquele ar podre que veio do velho homem, aquelas coisas podres que estão dentro de você, porque Deus ele traz o excesso e tira os excessos por fora, né, a sujeira física, mas Deus ele precisa trabalhar com fogo para que tu também seja limpado por dentro. A tua alma, o teu coração precisa passar por esse processo de queima para que venha a ser o quê? Santificado, purificado. E esse ar podre que pode provocar rachadura, depois Deus ele vai e tira através do fogo. E aí o que é que acontece? O barro, o vaso, ele fica com a estrutura que Deus quer. Diga assim para o seu irmão: você é vaso do Senhor. E a estrutura que Deus está te dando é uma estrutura de grande fé, é uma estrutura de grande poder, para que tu venha ser cheio, em nome de Jesus. Então, depois desse fogo de 8 horas, esse trabalho de Deus poderoso sobre tua vida, esse resfriamento ele tem que ser lento, porque existe o choque térmico, como a gente falou. Então, irmãos, na realidade, para concluir aqui minha palavra, foi apenas uma analogia. Eu sempre, quando conheci o Evangelho, o Senhor sempre ia lendo, o Senhor sempre falava em parábolas, para trazer um entendimento para nossas vidas. E esse entendimento para nossas vidas é importante, porque a gente acaba entendendo melhor o que Deus está falando, o que Deus está agindo. Então o vaso ele foi apenas uma forma simbólica, mas que biblicamente teve seu valor. Biblicamente tem seu valor. Se a gente for uma palavra aqui em 2 Coríntios, abra aí 2 Coríntios 4. Deus ele quer fazer nessa nação, nessa cidade, quer fazer aqui nessa igreja, pessoas com vaso estruturado, com vaso que possa suportar as melhores coisas que Deus tem para derramar. Deus tem ministérios para derramar nesse lugar. Deus tem unção sobrenatural sobre cada pessoa. Basta a gente estar disponível a Ele. E se você abrir 2 Coríntios, olha só o que fala o Senhor. 2 Coríntios 4. Quando o Senhor ele passa um tempo para te trabalhar, às vezes a pessoa não entende. Tem gente que chega, não suporta a aprovação, não suporta a luta. E às vezes não resiste, sai. É porque não está entendendo o processo de Deus. Às vezes a gente tem nossa caminhada. A Bíblia diz que o sol brilha para todos, né? O sol está sobre todos. E tudo pode acontecer para qualquer pessoa. Mas a gente tem que ter algo diferente, que é a presença de Deus em nossas vidas. Porque na hora da prova a gente tem que usar essas armas que Deus nos dá. Temos que usar nossa fé. Temos que usar aquilo que a gente acredita e que é poderoso. Porque fez a muitos nessa Bíblia. Porque não pode fazer conosco. Se você olhar a vida de José, a vida dele foi toda no fogo. As provações de José até chegar a ser governante, foi toda no fogo. Desde a família até o momento que estava lá na presença do faraó. Mas Deus, Ele colocou tudo aquilo porque Ele tinha um projeto. E você entenda isso, diga assim: Deus tem projeto em minha vida. Fale assim para você: Deus tem um projeto em minha vida e eu vou perseverar, eu vou prosseguir. Não importa o que acontecer, eu vou prosseguir, porque o Senhor é comigo. E olha só o que Ele fala. Deus ele não quer apenas formar esses vasos. Olha só. Deus ele prepara o vaso para botar coisas preciosas nesses vasos. Olha só. Pelo que entendo, este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano,
não falsificamos a palavra de Deus. Antes recomendamos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos nossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Senhor Jesus Cristo. Temos, porém, olha só o 7, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha só o 8. Em tudo somos tribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós, em Cristo, a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações da graça e da glória de Deus. Deus, ele tem tesouros para colocar nesses vasos que ele tem manifestado, que ele tem agido, que ele tem operado, que ele tem esmaltado, para que a manifestação da glória de Deus não seja através dos vasos, mas sim para que seja manifesta a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado. Então você é um vaso que tem que estar sempre nas mãos de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você falasse assim: tudo somos tribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Somos vasos nas mãos do Senhor. Amém? Eu queria que você fechasse os olhos, dê uma salva de palmas para Deus, glorifique a Ele. Eu queria que você fechasse seus olhos, vamos tocar uma música, um louvor abençoado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te glorificar nessa hora, Senhor. Que o Senhor venha tocar, Senhor, aos corações. Que o Senhor tenha tocado a cada vida nessa noite. Que o Senhor tenha ministrado sobre cada vida. Que esse processo que foi colocado no vaso, Senhor, cada vida aqui o Senhor venha transformar, que o Senhor venha moldar, que o esmalte que o Senhor vai trabalhar, da forma como o Senhor vai trabalhar esse esmalte, na vida de cada vaso, o Senhor é quem apraz, o Senhor é que sabe, o Senhor é que sabe o melhor. Por isso, Senhor, nessa noite, estamos como vasos de barro, como os vasos nas mãos do oleiro, o vaso que está na presença de Deus, que vai ser transformado, que vai ser restaurado em nome de Jesus. Eu queria que você baixasse seus olhos, fechasse seus olhos e baixasse sua cabeça. Deus te colocou nessa noite aqui, não foi à toa. Não olhe para lugar nenhum, beixe seus olhos e baixe sua cabeça. Seja óleo, seja vaso nas mãos do Senhor. Eu lembro quando
Eu não conhecia o Senhor Jesus, me apresentaram a Bíblia. E depois de 6 meses, eu passei uma tribulação imensa, imensa na minha vida. Eu não tinha norte naquela hora, eu não tinha cabeça nem para entender o que iria fazer depois daquilo. Eu estou falando para você aí, que está assistindo, passando talvez a maior provação no seu entendimento. Você talvez entrou aqui procurando um abrigo, procurando um refúgio, procurando uma palavra de conforto. Eu já passei por isso, muitos já passaram por isso. E nessa noite o Senhor, Ele quer te tomar como vaso, porque Deus está querendo te tratar. Porque nada que aconteça não seja na permissão dEle. Seja qualquer provação, tentação, luta, é por permissão dEle. E quando eu me vi no mar, na frente do Clériston Andrade, eu questionei a existência de Deus. E naquele momento o Senhor, Ele falou: meu filho, eu te quero para te cuidar. Naquele momento o Senhor sobrenaturalmente falou meu coração e mostrou de forma sobrenatural que eu tinha que estar com Ele. E quando eu retornei para casa, eu ainda duvidava. Eu não acredito que aquilo aconteceu. E na hora que veio esse pensamento, o Senhor veio e testificou da mesma forma. Eu estou dizendo, eu quero você para cuidar. Você é meu barro que eu preciso moldar. Você é o barro que precisa passar pelo esmalte. Você precisa passar pela mão do oleiro. Você que está aí, que seu coração talvez esteja angustiado. Você talvez recebeu hoje pela manhã uma oferta do inimigo, uma oferta má, mas o Senhor colocou em teu coração que não era para aceitar, e tu está aqui essa noite, porque Deus te quer colocar como um vaso neste lugar. Se você que nos entregou ainda a sua vida a Jesus, eu lembro que eu saía lá do fundo da igreja, aos prantos, uma semana depois que Deus mostrou aquele sobrenatural na minha vida. A igreja saía toda melada de choro, porque eu não conseguia chegar a notar do que Deus tinha falado na minha vida naquela noite. Então você que veio essa noite, que deseja entregar sua vida ao Senhor, para que Ele venha te manusear, para que Deus venha te cuidar, para que Deus venha tirar os excessos, para que Deus venha te colocar às vezes no fogo, mas sabendo que está tendo cuidado para tu não rachar. Ele quer limpar tua alma, quer limpar teu coração. Você que quer aceitar sua vida a Jesus, pode levantar sua mão aí agora. Uma coisa eu te digo: quando você faz esse ato, o Senhor, Ele não te desampara, porque Ele nunca me desamparou. Porque nas provas de fogo que eu tenho passado, nas provas de fogo que Deus já colocou, Ele nunca me abandonou. Talvez meus pensamentos foram de desistir, mas o Senhor, Ele sempre colocou no meu coração as experiências que Ele já tinha feito na minha vida, e falou: vai em frente, persevera, prossegue para o alvo. Então você que entregou sua vida, quer entregar sua vida, eu queria que você levantasse a mão agora. Não tenha êxito, não tenha medo. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, ninguém vai entender. Não é para ninguém entender, porque a forma como Deus trabalha o vaso é diferente. Cada um é diferente. Então você que veio nessa noite, aqui, em busca desse trabalhar de Deus na tua vida, você pode levantar suas mãos.
Você pode levantar suas mãos agora e uma pessoa vai aí dar um abraço em você. Você pode vir aqui também, eu posso orar por você. Aleluia. Amém. Não desanime. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você agora fechasse os olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa agora, Senhor, em nome de Jesus, cada vida, cada alma, cada pessoa. Aquela que está abatida nessa noite, aquela que está oprimida nessa noite. Que o Senhor venha agir agora, Deus. Que o Senhor venha operar agora. Que o Senhor venha mover o teu espírito. Que o Senhor venha colocar, Senhor, o molde certo. Que o Senhor venha presentear, Senhor, com aquilo que tu queres, aquilo que tu apraz. Por isso, vem sobre essa vida trazendo esse refrigério. Traz esse refrigério do Senhor. Traz esse resfriamento do Senhor, para que ela venha ser suprida em tudo. Mesmo ela angustiada, o Senhor não deixa ela se abater, não deixa ela perdida. Que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha zelar, que o Senhor venha mover, que o Senhor venha conquistar o coração cada dia mais. Que o teu Espírito venha agir. Dê glória a Deus, igreja, em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer agir na nossa vida. O Senhor vai agir sobre cada um de nós. O Senhor vai operar em nome de Jesus sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos glorificar o Senhor. A Ele é glória. Amém. Tão profundas riquezas. Estenda a sua mão para Deus. Levante sua mão bem forte. Tão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A banda mais baixo, mais baixo, mais baixo. Tão profundas riquezas. Coloca a sua mão no seu coração agora. Senhor nosso Deus, a maior riqueza que nós podemos ter, Senhor, é a certeza da Tua salvação, Senhor. E essa igreja, Pai, em nome de Jesus, está experimentando disso, amém? Da salvação do Senhor. Ó Deus, conduz cada pessoa, Pai, para que os lábios, Pai, possam adorar a Ti com verdade, com amor, Deus, com espírito puro, com bondade. Que as crianças possam glorificar o Teu nome, Senhor. Que os idosos possam cantar cânticos de louvores a Ti. Que os jovens sejam impactados com a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. E se você crê, cante com alegria. Dê glória a Deus, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Pra sempre a glória, pra sempre a glória, pra sempre amém. Glória a Deus. A gente sempre faz aqui o convite aos visitantes. Primeira visita que você já fez aqui. Tem algum visitante aqui hoje?
que nunca veio aqui à igreja, levante sua mão. A gente tem a sala do visitante, né, pastor Ferreira? E aí a gente queria levar você até lá para ter uma palavra de intimidade melhor, uma palavra mais aberta. Você que vem a primeira vez, levante sua mão, se tiver alguém. Não hesite não, a gente tem um cafezinho, né, pastor Ferreira? Tem um cafezinho, tem uma água. Sempre a gente faz isso aqui. Amém? Então vamos dar uma palavra, nossa vitória, né? Como é? O Senhor é a minha nossa força.